Então, eu queria agradecer a presença de todos hoje, uma satisfação para nós aqui do Ministério Público receber um time tão qualificado. Meu nome é Luciana Cano Casaroto, eu sou promotora de justiça, coordeno o Centro de Apoio da Infância, Juventude, Educação, Família e Sucessões do Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul. E hoje é uma alegria, uma satisfação para todos nós estarmos, além de celebrando o aniversário do Estatuto da Criança e Adolescente, com seus 32 anos, com grandes avanços desde então, apresentar essa pesquisa que foi feita pelo CEDICA, o nosso Conselho Estadual de Direitos da Criança e Adolescente, juntamente com a AMENCAR. Então, nós vamos ter pessoas que vão, a nossa presidente atual, a presidente de então, o seu Nélio, que participou da pesquisa, e agora, depois, então, fazer o debate com a Ana Brito, querida, nossa conselheira tutelar, e a nossa querida professora Rosane Zancura. Eu vou passar rapidamente para que vocês entendam quem são. Então, assim, a Ana Brito, como eu já disse, ela é conselheira tutelar de Santa Maria e representa também a Conturas no projeto da FICAI. A Ana é nossa parceira em vários, né, Ana? Não é só na FICAI, então nós nos encontramos em vários. A FICAI está sendo reformulada, como você sabe, com a FICAI 4.0, mais dinâmica, mais circular, mais em rede, como os tempos atuais exigem. E diante dessa nova perspectiva de tecnologia que nós temos, então com um aplicativo, uma plataforma responsiva, diferenciada, ficou muito bom, né, Ana? Então, eu queria te agradecer a presença, e ela também representa o grupo dos conselheiros da Associação de Conselheiros Tutelares nesse projeto do Ministério Público, conjunto com a PUC, com a Procempa e com todos nós que estamos lá. A Marielle Ardotti é a nossa assistente social, mestre em Política Social e Serviço Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, presidente do CEDICA e coordenadora de políticas para crianças e adolescentes do Departamento de Direitos Humanos e Cidadania da nossa secretaria. Então, Marielle, também uma satisfação. A gente sempre brinca, né, Marielle? Vai trocando as figurinhas, vai trocando os temas, as figurinhas permanecem as mesmas, né? Uma alegria te receber hoje como presidente do CEDICA. Muito obrigada pela presença também. A Marta Gomes, por sua vez, ela é psicóloga, conselheira do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas, representante do Conselho Regional de Psicologia no Fórum Socioeducativo do Rio Grande do Sul, presidente do grupo de trabalho do teletrabalho da FASE. E aqui a gente já estava antes conversando, né, Marta, que nós, na socioeducação, tem um projeto bastante interessante que está sendo implementado com a central de vagas, nas medidas socioeducativas em meio fechado, então, que a Marta já participa também. Administradora estadual do Sistema de Informação para a Infância e Adolescente, o CIP-SINASE, integrante da Comissão de Saúde Mental da FASE, chefe do núcleo... Bom, assim, a Marta tem o currículo vasto, mas ela está aqui especialmente porque durante a gestão do CEDICA anterior, foi ela que coordenou não, né? Mas encomendou essa pesquisa e estava à frente dessa pesquisa junto com a Mencar. Então, Marta, por favor, muito obrigada por ter aceitado o convite. Que bom que estamos juntas aqui hoje para fazer esse debate tão bonito, tão rico, né? O Nélio Schneider, conselho diretor da Associação de Apoio à Criança e Adolescente, a Mencar. Foi o Nélio que foi lá, junto com a sua equipe, e botou a mão na massa para conhecer a nossa realidade dos conselhos tutelares, dos conselhos municipais de direitos da criança e do adolescente, dos fundos municipais. Então, professor Nélio, que bom que o senhor está aqui conosco hoje, uma alegria também, uma satisfação, e é muito bom falar com a pessoa que fez, né, que estava lá, e especialmente nesse momento de pandemia, porque a pesquisa me parece que teve a sua influência, né, porque foi concluída durante o período pandêmico. Por fim, a nossa professora também, Rosane Janzura, se eu tiver falado errado, a senhora me corrige, professora do curso de Serviço Social da Universidade Federal de Santa Maria, atuou como conselheira de Direitos da Criança e do Adolescente. Então, eu sei que é uma grande parceira da nossa querida Rosângela Corrêa da Costa, Regional de Educação lá de Santa Maria. Fez um trabalho também muito bonito em relação às redes, à busca ativa. Muita alegria nos dá de receber hoje aqui, professora Rosane, especialmente pelo seu conhecimento da rede, também por já ter participado do Condica aí de Santa Maria, tá? Mas então, feitas as apresentações, hoje a doutora Marta não está conosco, então ficou a meu cargo fazer essa acolhida aos participantes, a vocês que nos prestigiam pelo YouTube, pelos meios internos. Essa sessão vai ficar gravada depois de um tempo, passa por uma edição, e alguns materiais vão ser disponibilizados também durante a nossa fala. Então, de imediato, eu vou falar para a Marielle, por favor, passar a palavra para ela, que ela, a partir de agora, vai apresentar essa pesquisa. Marielle, por gentileza.
Bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar a doutora Luciana, agradecer o convite para que nós possamos estar aqui hoje, né, nesse dia tão importante, que é o dia, então, que o Estatuto da Criança e Adolescente completa 32 anos, né, da sua aprovação. Quero cumprimentar também os meus colegas, a Marta, o Nélio, a Ana Brito, a professora Rosane. Uma satisfação estar compondo com pessoas tão qualificadas esse debate. Então, como eu fui apresentada, meu nome é Marielle Diotti, eu sou assistente social, sou servidora da Secretaria de Igualdade, Cidadania e Direitos Humanos. Atualmente estou na coordenadoria, né, na coordenação de políticas para criança e adolescente, e também estou presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. A nossa proposta, então, aqui hoje é estar apresentando o relatório da pesquisa realizada pela Mencar por meio do recurso, né, do FECA, que é o nosso Fundo Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente, que tem uma grande importância nessa política. Mas para a gente iniciar, assim, depois eu vou passar a palavra para a Marta e para o Nélio, que propriamente, né, farão a apresentação. Eu acho importante nós destacarmos, né, recordarmos, darmos visibilidade para esse dia, né, e para a importância de falarmos, comemorarmos, né, o nosso Estatuto da Criança e Adolescente e relembrar neste momento também que o Estatuto ele é fruto de muitas lutas sociais, né, ele é fruto de movimentos que foram realizados para que a criança e adolescente passasse a ser compreendida como sujeito de direitos em condição peculiar de desenvolvimento. E isso, por vezes, para nós parece muito dado, mas quando nós temos um olhar para a realidade, seja por meio de pesquisas, ou olhar por meio das notícias, do nosso cotidiano profissional, nós percebemos que cada vez mais essa condição de sujeito de direitos, esse reconhecimento da situação peculiar de desenvolvimento, ela precisa ser reafirmada, né? Porque nós temos aí diversos movimentos, né, que acabam caminhando em um viés de culpabilização dessas crianças e adolescentes, em ações que colocam novamente essa criança e adolescente como um objeto passivo da intervenção do mundo adulto. Então, acho que precisamos estar recordando e trazendo sempre à cena essas questões, né? E nesse sentido de tantas conquistas, né, como a Ana Brito falava nos bastidores, acho que é importante nós reforçarmos as nossas conquistas desses 32 anos, porque são muitas conquistas, né? Também são muitos os desafios, mas nós temos aqui os fundos da criança e adolescente, os conselhos tutelares, os conselhos de direitos, como importantes conquistas, como instrumentos primordiais para a viabilização desse sistema de garantia de direitos. E é muito nesse sentido de dar visibilidade para essa realidade desses espaços que a pesquisa conduzida pela Mencar com recursos do FECA caminhou. Então, acho que a gente precisa estar trazendo um pouco disso, né? E também sempre recordando e trazendo que esses direitos que estão previstos no nosso estatuto, eles vão ser viabilizados por meio de políticas sociais. Então, temos que fazer cada vez mais lutas, né, principalmente o Ministério Público, que é um ator tão importante, o Conselho Tutelar, os Conselhos de Direitos, para que essas políticas sociais, as políticas públicas sejam efetivadas, né, porque são elas que vão dar materialidade a esses direitos que estão previstos, né, que não podem ser direitos apenas abstratos no campo legal, mas tem que tomar materialidade no cotidiano aí da vida de crianças e adolescentes. Então, é muito nesse sentido, querendo embasar a condução das políticas públicas, que essa pesquisa nasce, né? Com a construção dos planos decenais, que depois a Marta vai falar um pouquinho mais para nós. Mas é muito para que nós tenhamos a construção de ações, de estratégias baseadas nas realidades do estado do Rio Grande do Sul, porque são diversas realidades que compõem o nosso estado, né? O estado com 497 municípios não tem uma realidade, mas tem diferentes que precisam ser consideradas, né? Então, por isso, a relevância de nós termos diagnósticos regionalizados que olhem para cada uma dessas localidades. Eu não vou me estender, porque o objetivo é podermos olhar para a pesquisa, mas já trago que, ao final da apresentação, vai ser disponibilizado um link para um drive, onde todos e todas poderão acessar, então, os relatórios que foram produzidos pela Mencar, e também o livro, que é um livro que condensa todos esses achados, né? Ele traz questões muito ricas para o nosso debate, para que a gente possa estar pensando aí as ações.
Feita essa introdução, espero não ter me alongado muito, né? Eu quero passar a palavra para a Marta, que foi a presidente, então, do Conselho Estadual, à época em que essa pesquisa foi encomendada, e tem muita propriedade, né? Marta, é uma satisfação, novamente, né? Quero reforçar de estar compartilhando aqui a mesa contigo, e passo a palavra para que tu possa fazer a introdução e, posteriormente, junto com o seu Nélio, conduzir a apresentação da pesquisa. Obrigada. Quero iniciar cumprimentando, né, a doutora Luciana, e ao cumprimentá-la, a todos os servidores do Ministério Público, a nossa presidente, então, do CEDICA, Marielle, os demais integrantes dessa mesa virtual, né, a Ana Brito, prazer em revê-la, né, Ana, do Conselho Tutelar, a professora Rosane, e o colega Nélio, né, que vai estar da Mencar, com quem eu vou estar podendo dividir esse espaço de fala, né. Já registro o meu agradecimento, né, para participar nesse evento, contribuindo com a apresentação, né, agradecer ao CEDICA pela lembrança, né, dessa caminhada, assim, né. Então, me foi solicitado, então, que a gente pudesse estar apresentando relatórios de pesquisa, de assessoramento e capacitação dos Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, dos fundos para a infância e adolescência e dos conselhos tutelares, né? Contextualizando, assim, né, esse meu espaço de fala no evento, como já foi dito, eu estive à frente da gestão do Conselho de 2015 a 2017, juntamente com a Lúcia Flesch, né, no CEDICA, sou servidora da FASE, Fundação de Atendimento Socioeducativo, e fui representante, então, da Fundação no Conselho de 2011 a 2021. Então, esse é o meu lugar de fala. Eu vou estar passando, então, a apresentação para vocês. A gente organizou esse trabalho trazendo inicialmente os caminhos metodológicos, depois contextualizando o perfil, né, das pessoas que responderam à pesquisa, dos conselheiros de direito e conselheiros tutelares. Na sequência, vamos falar um pouco com relação ao funcionamento, à estrutura, à organização dos conselhos tutelares, depois dos conselhos de direitos, e alguns achados, né, os principais achados que a gente quer compartilhar com vocês. Essa pesquisa, o relatório dela, ele é bastante extenso, é muito rico, tem muita informação. Nós temos um livro, um e-book, um livro impresso também, Convocando Vontades, que tem uma análise, uma reflexão sobre esses dados, né, de autoria dos mesmos pesquisadores que assinaram esse relatório. Então, é muito importante, assim, a gente poder se apropriar desse material, né? Fazer bom uso dele para que a gente possa ver a longo prazo nas políticas públicas, né? A gente poder colher esse resultado, né? Deve ter valido a pena fazer essa pesquisa. E a gente... Então, assim, para contextualizar, nós em 2015, 2016, nós, seguindo as diretrizes do CONANDA, nós tínhamos a realização, né, tínhamos, o CEDICA estava publicando a resolução 152, onde a gente estava formalizando, então, a delegação, as orientações para discussão, elaboração do plano estadual decenal da criança e do adolescente, dos direitos da criança e do adolescente. Nós tínhamos, há pouco tempo, né, em 2015, ali, aprovado no Conselho o plano estadual socioeducativo. E naquela época a gente já tinha muita dificuldade para conseguir dados fidedignos e, né, integrar os bancos de dados com relação à socioeducação no Estado. E frente à dimensão que era fazer o plano estadual, né, para pensar a médio e longo prazo, nós tínhamos a necessidade de ter um diagnóstico situacional das crianças e adolescentes, de como estava a política para esse segmento, né, a real situação dos conselheiros tutelares, dos conselhos de direitos, dos fundos. Então, a gente não tinha dados suficientes e tinha essa necessidade.
foi quando, em parceria, então, com a Coordenadoria da Política para Criança e Adolescente, do, então, Departamento de Direitos Humanos, né, da Secretaria, na época, da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, nós, então, com essa parceria, a gente publicou o edital 02 de 2016, que gerou, então, essa parceria com a Mencar, né? A gente conseguiu, foi quem teve o projeto aprovado. Esse objetivo, então, era, a gente tinha necessidade de estar mais próximo dos municípios, né? A gente sabia que ia ser necessário assessorar, né, os conselhos municipais para a elaboração, para a organização desses planos. E poder estar trazendo, conforme as demandas, né, poder estar capacitando, fortalecendo, né, esses conselhos de direitos e conselho tutelar. Então, era esse o nosso objetivo, assim, mapear essas informações, né, para elaboração desses planos. Antes de eu passar a palavra para o Sionélio, para ele trazer um pouquinho para nós como foi os caminhos metodológicos, cabe a gente registrar, assim, que, na verdade, o Plano Decenal Estadual dos Direitos Humanos de Criança e Adolescente, ele foi aprovado, ele está com a vigência de 2018 a 2028. E essa pesquisa, ela teve o término dela em 2021, né? Então, ela teve o tempo da espera nossa, da expectativa que nós tínhamos com relação aos dados, à informação, e a gente percebe o quão distante as dificuldades administrativas, o contexto, nós passamos pela pandemia, nós tivemos, então, que ver outros caminhos na época para poder ter alguma informação, né, para o diagnóstico estadual, né? A gente contou na época com a FEE, que fez todo a síntese dos dados para aquele diagnóstico. Quer dizer, assim, hoje a gente consegue olhar para essa riqueza de dados, né, nessa pesquisa e ver o quão importante é para a gente poder priorizar serviços, programas, né, dentro da política para avançar. Porque hoje nós estamos comemorando 32 anos do Estatuto. Eu, naquela época, na gestão, eram 25, a gente estava naquela... E o quão difícil era a gente dizer assim, bem, não tem recurso, né? Os municípios, nós estamos com uma grande quantidade de municípios novos no Rio Grande do Sul, de 1992 para cá, onde a questão de orçamento do município tem muitas dificuldades. Então, poder ter essa organização de conselhos, de recursos financeiros para poder investir nessas políticas públicas, nos mostra assim, que é difícil, mas pode ser difícil 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas não pode ser sempre, né? Então, se lá nos 25 anos do ECA a gente já tinha essa fala, imagina agora, a gente tem que avançar, ainda mais depois da pandemia. Mas deixa eu ir adiante. Seu Nélio. Então, eu vou passar a palavra para o seu Nélio falar um pouquinho sobre os caminhos metodológicos, né? E a gente avança depois com o perfil, então, desses conselheiros. Passo a palavra para o senhor. Muito obrigado. Eu tomar um segundinho para agradecer também o privilégio de poder participar diante de uma plateia tão qualificada e compartilhar um pouco dos dados dessa pesquisa realizada da Mencar. Eu agradeço em nome da Mencar, do Conselho Diretor da Mencar, essa oportunidade e também digo da minha alegria de ter recebido o convite para participar desse evento e socializar algo que a gente reputa como sendo de grande valor para o conhecimento da nossa realidade em termos de Rio Grande do Sul, especialmente de regiões em que normalmente o braço, a ação dos governos, dos conselhos não chega com tanta efetividade, né? Então, para mim também, como participante em certa altura da pesquisa de campo e de outros níveis da pesquisa, foi uma experiência muito rica de conhecimento do nosso estado, né? Que antes disso eu não dispunha, eu nem sequer imaginava essa riqueza de condições e situações
pelas quais vivem e pelas quais passam esses trabalhadores que se dispõem a participar desses conselhos em todos esses municípios, né? Então, os caminhos metodológicos, como se realizou a pesquisa, o plano era atingir os 497 municípios com entrevistas locais com todos os conselheiros atuantes em cada município do Rio Grande do Sul, procurando levantar dados sobre a estrutura, o funcionamento e as condições pessoais e laborais desses conselheiros, dessas conselheiras. Ao mesmo tempo, se procurou também oferecer uma capacitação e assessoria em cada local, para aprimorar e já dar um primeiro impulso a esse trabalho de levantamento de dados. Tomou-se como base para a realização dessa pesquisa a subdivisão feita do Rio Grande do Sul em 9 regiões funcionais. Então, isso serviu de base sistemática para a realização da pesquisa. Então, se fez um procedimento de pesquisa em uma região funcional de cada vez, até atingir as 9 regiões funcionais do Rio Grande do Sul. Essa pesquisa se estendeu, então, de 8 de maio de 2018 a 16 de novembro de 2020. Nessa pesquisa foram realizadas 511 entrevistas sobre os conselhos tutelares em 487 municípios, ressalvando que no final não se conseguiu atingir 100% da meta, 99% foram realizados, o que em si não interfere no resultado da amostra propriamente, mas no final houve tantos percalços que a gente teve que colocar um período até aqui vamos e além disso não. Então ficaram faltando 10 municípios que não foram integrados nessa pesquisa por diversas razões. De qualquer maneira, então, 511 entrevistas com conselhos tutelares, 474 entrevistas sobre os conselhos de direitos e 327 entrevistas sobre o Fundo da Infância e da Adolescência, para a Infância e Adolescência. As entrevistas com os fundos foram em menor número, porque em nem todos os municípios esse fundo existe, e em alguns municípios em que ele existe, ele não está propriamente em funcionamento. Então, participaram desta entrevista 773 conselheiros de direitos e 1.657 conselheiros tutelares, um total de 2.390 conselheiros. Então, a abrangência foi de 99% dos municípios, 403 deles a entrevista foi realizada presencialmente, ou seja, deslocamento até o local, entrevista com todos os conselheiros, o maior número de conselheiros possível que se pôde alcançar. Foram rodados aí milhares de quilômetros nessa empreitada para fazer isso, e nessa fase a gente teve 100% dos conselhos tutelares e conselhos de direitos atingidos, né? Porque a gente ia até o local e não saía de lá antes de conseguir o objetivo, né? Depois, na outra fase, que foi os 89 municípios seguintes, que foi a região mais distante, também a região noroeste, aí já houve outros fatores que não permitiram, então, um contato tão intenso com esses municípios. Mas, mesmo assim, atingiu-se a meta. Como instrumento de pesquisa, foram utilizados 5 questionários específicos sobre
para levantar os dados com perguntas, então, pré-formuladas e pré-aprovadas também, tanto pela Mencar como CEDICA. Então, os questionários diziam respeito ao funcionamento de cada conselho, as pessoas dos conselheiros e das conselheiras, né, tanto de direitos como dos tutelares, e referente ao Fundo da Infância e Adolescência. Só ainda colocando que daí, quando houve a pandemia, todos esses formulários tiveram que ser adaptados para o modelo online, e as entrevistas realizadas por telefone, com recursos de comunicação, como nós estamos utilizando agora, e agora já temos mais expertise do que naquela época para fazer esse trabalho, teríamos mais expertise para fazer esse trabalho. Essa remodelação levou algum tempo também, mas no fim conseguiu-se coletar, então, a maior parte dos dados possíveis. Depois da coleta de dados, esses dados foram sistematizados por região funcional, tabulados em meio eletrônico e sistematizados por região funcional, e, ao mesmo tempo, já houve um retorno para cada região funcional por meio de seminários realizados no local para os conselheiros. Ao vivo aqui. Não sei. Ok, achei que alguém estava falando comigo. Então, esses dados foram tabulados, sistematizados por região funcional, e foi elaborado, então, um relatório por região funcional. Então, existem 9 relatórios impressos e e-mail eletrônico específicos, contendo todos os dados de cada região funcional, que daí foi dito, haverá um link no último slide ali, onde se poderá acessar cada um desses relatórios em que foi feita a sistematização desses dados. Além disso, então, houve uma primeira tentativa de análise desses dados, que está contido no livro Convocando Vontades, que já foi mencionado aqui, e também haverá um aqui no final dessa apresentação, para que cada pessoa que quiser possa baixar tanto os relatórios quanto o livro. Os dados gerais de todo o Estado foram sistematizados num 10º relatório chamado Diagnóstico Estadual, que também tem o link disponível ali. Então, basicamente, por alto, assim, foi essa metodologia utilizada para a obtenção de dessa montanha de dados aí que se está disponibilizando. Bem, na sequência, então, eu vou tratar do perfil, né, das pessoas conselheiras tutelares e conselheiros de direitos que responderam à nossa pesquisa. No total, foram 1.657 conselheiros tutelares da amostra, em 486 municípios. Em média, né, a gente teve 5 conselheiros entrevistados, tanto do Conselho de Direito quanto do Conselho Tutelar. Essa foi a amostra. 733 de direitos, sendo governamentais 526 e da sociedade civil 247 conselheiros. E essas entrevistas, então, elas foram distribuídas em 466 municípios, nas 9 regiões funcionais, como o seu Nélio falou. E, em média, então, 1,7 conselheiro de direito entrevistado por cidade. Se fôssemos fazer um retrato médio, né, desse perfil das pessoas que responderam à pesquisa, essa imagem seria de uma mulher. Elas são expressivamente a maioria, são 81,7% das pessoas conselheiras tutelares são mulheres, 80% das pessoas conselheiras de direitos oriundas do setor governamental e 61,9% conselheiras de direitos da sociedade civil. Então, esta questão é importante, depois nós vamos ver na sequência da apresentação, a questão de gênero, né, dos conselheiros.
A faixa de idade dos conselheiros, né? A gente pegou aqui até 30 anos, 31 a 59 e 60 anos ou mais. Então, o que nós temos? A maioria, né, dos conselheiros, tanto de direitos quanto conselheiros tutelares, estão nessa faixa etária, 31 a 59 anos. Nos conselhos de direitos da sociedade civil, tem uma expressiva quantidade de pessoas com 60 anos ou mais. Agora, já nos conselhos tutelares, é mais expressivo pessoas com até 30 anos, são mais jovens, né, 17%. Aqui, com relação à raça e cor autodeclarada, a maioria, então, tanto conselho tutelar quanto conselheiros, né, tutelares quanto de direitos, se autodeclaram brancos. Filhos, a grande maioria dessas pessoas que responderam à pesquisa possuem filhos, e dentre as pessoas conselheiras tutelares, é maior a proporção de mulheres com filhos, 85,4%, em comparação aos homens, 71,4%. Estado civil, a maioria dos conselheiros que responderam são casados. Moram na zona urbana e são proprietários dos imóveis que residem, né? Aqui o pessoal do Conselho de Direitos, um pouquinho mais do percentual, 89%, moram na zona urbana, né? Sobre a escolaridade, acho que aqui a gente pode olhar um pouquinho melhor. Temos os dois gráficos, o primeiro gráfico é do Conselho Tutelar e o segundo do Conselho de Direitos. E no de Direitos foi dividido, então, em azul a sociedade civil e em laranja o governamental. O que chama atenção? No Conselho de Direitos há uma escolaridade maior, né, superior completo e com pós-graduação. E entre esses conselheiros, os conselheiros governamentais é que apresentaram maior escolaridade. E 90% do setor governamental eram mulheres, né? Então, as mulheres conselheiros de direitos do governamental possuem uma formação maior. Aqui no Conselho Tutelar, né, a exigência do cargo é ensino médio, 43%. Percentual, então, de formação, pós-graduação, 4,4%, e o superior completo, 21,2%. Então, essa é a questão da formação dos conselheiros. Na sequência, a pesquisa também buscou identificar como é que era a participação na vida social desses conselheiros, fora a atividade, né, do conselho, nas organizações religiosas, comunitárias, partidos políticos, sindicatos, movimento estudantil e outras organizações. Então, o que a gente constatou? Assim, que os conselheiros governamentais é mais frequente a participação em partido político, 37,3%, em comparação a 28,3% entre os conselheiros da sociedade civil. E entre os conselheiros tutelares, participantes, cerca de 40% participam de organizações religiosas, e em torno de 1/3 participa de organizações comunitárias. Aqui é mais expressivo, né, a participação entre os que estão em outras esferas da sociabilidade dos homens, em todos os âmbitos pesquisados. Então, tanto os conselheiros tutelares quanto de direito, é expressivo entre os conselheiros a participação em partidos políticos, 40% dos homens conselheiros e apenas 17% das mulheres conselheiras. Então, acho que é um dado, assim, para a gente está no período, né, das eleições, a gente vê um movimento, um chamamento para que as mulheres participem mais da vida pública, né, e aqui está constatado, apesar de ser maioria as conselheiras, né, de direito e tutelares mulheres, a participação em outras esferas políticas, então, e de participação social, a maioria são homens. Nas organizações religiosas e comunitárias, tem uma maior participação dos conselheiros tutelares, né, de pessoas com 60 anos ou mais. Nos conselhos tutelares também tem a participação, daí, no caso, é dos mais jovens em
partidos políticos, né? E aqui também a gente colocou a identificação de possuir uma religião, né? E a maioria se autodeclarou católica, tanto o Conselho Tutelar quanto de Direitos. Então, sobre o perfil, foi isso que a gente quis trazer para vocês, chamar a atenção, né? E agora a gente passa para... Vou passar de novo a palavra para o seu Nélio, para não ficar tão monótono, né? A gente poder apresentar, então, um pouquinho da realidade dos conselhos tutelares no Rio Grande do Sul. Pois então, damos continuidade à definição do conselho, de o que é o Conselho Tutelar, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, o ECA. Então, a amostra foram 487 municípios. Nesses 487 municípios, há funcionando 525 conselhos tutelares, incluindo, então, ainda aqueles 10 CTs que não responderam na pesquisa. Então, 486 municípios com um conselho tutelar, 11 municípios com mais de um. Então, Porto Alegre com 10, Pelotas com 6, Canoas com 4, Rio Grande com 3, Santa Maria com 2, Viamão com 3, Caxias do Sul com 2, Gravataí com 2, Passo Fundo 2, Novo Hamburgo 2 e São Leopoldo 2. Os demais, então, um só. Então, aí foi colocada a questão legal, né, de que o CONANDA, numa resolução, estabelece que deveria haver um conselho para cada 100 mil habitantes, então se colocou ali os municípios em que há um déficit de conselhos tutelares, ou seja, no Rio Grande do Sul faltariam 17 conselhos tutelares para cumprir a resolução do CONAN. Então, ali estão os municípios também que mais um faria falta, mais um, ou até no caso de Porto Alegre, 5, né? Fariam falta aí para cobrir, no caso de Caxias do Sul, 3, né? Então, os demais listados ali, um CT a mais já daria, então, conta dessa resolução. Perguntou-se também a respeito das exigências para se tornar conselheiro e conselheira tutelar, além das previstas no ECA, que são essas duas, né, reconhecida idoneidade moral, idade superior a 21 anos, e 3, né, e residir no município, né. Então, por região funcional, então, a porcentagem ali que é colocada, então, praticamente todos têm alguma exigência a mais para essa participação, né? A outra pergunta foi se para se tornar o conselheiro e conselheira deveria ter um conhecimento anterior ou, então, seria oferecida uma formação posterior à eleição para o cargo de conselheiro. Então, em 16,4%, a exigência de curso de habilitação e formação após a posse, 10,8% apenas exigência de curso de habilitação e 55,8% apenas curso de formação após a posse. E em 17% não há nenhuma exigência desse tipo, que a pessoa tenha que se capacitar para o cargo. A estrutura de funcionamento dos conselhos tutelares, então, o horário de funcionamento, 96% dos CTs funciona no horário comercial, de segunda a sexta-feira, integral, manhã e tarde, em 3% só pela manhã e 1% só à tarde. O regime de trabalho informado, nos finais de semana, foi 95,9% sobre aviso e só secundariamente, assim, em poucos casos, o plantão, né? O sobreaviso o conselheiro fica em casa com o telefone à disposição para ser chamado, enquanto que o plantão seria local, no local do conselho, onde funciona o conselho, haveria o plantão noturno e de final de semana. Dos 511 CTs participantes da pesquisa, 505 informaram realizar
Os 98, praticamente a esmagadora maioria, informam realizar reuniões de colegiado e 6% não realizam essas reuniões. O colegiado, no caso dos conselheiros, né, quando é mais de um. A remuneração, aqui dados talvez interessantes a serem considerados em relação aos conselheiros, 91,8% dos CTs informou que a remuneração recebida pelo exercício do mandato é na forma de salário, em 2,7% é de prestação de autônomo, e em 1,6% por intermédio de ajuda de custo, e em 3,9% alguma outra forma. Você vê gratificação, subsídio, depósito em conta, depósito bancário sem folha de pagamento, mensalista, pagamento em folha e verba de representação. Sobre aquele quadro a ser analisado, então tem conselheiros em todas as regiões, menos na 4 e na 6, que recebem uma remuneração abaixo de um salário mínimo, que seria no caso, nem poderia ser, né? Então, e assim a estratificação da região ali, então, da remuneração recebida, depois também uma análise dos valores declarados, esses valores colocados ali e a porcentagem feita é em cima de um salário mínimo nacional, daí convertido a partir dos dados brutos apresentados, né, numéricos apresentados. Não se perguntou para a pessoa, ó, tu recebe quantos salários mínimos, né, mas o valor exato que é recebido e depois transformado nessa tabela. Então, aqui então é por tamanho, por população da cidade, né, como é que se distribui isso, né? Nas cidades com mais de 300 mil habitantes, 100% dos conselheiros recebem mais de 3 salários mínimos. Então, aqui já a estratificação social dos municípios, né? Municípios menores, pelo jeito, não têm condições de arcar com esse custo dos conselheiros da mesma forma como os municípios maiores, né? Então, ali tem as porcentagens também a serem estudadas. Eu acho que não cabe fazer isso aqui agora, mas só chamar atenção para essa disparidade. O regime de trabalho é dedicação exclusiva em 78% dos casos e 19% que não havia dedicação exclusiva e 3% não responderam. Essa questão. Então, a grande maioria dedicação exclusiva. Então, aqui, só para lhe ajudar aqui, ali no slide anterior, mostrava da questão da exigência, né, com relação aos conselheiros tutelares, e aqui o pagamento dessa exigência do tempo que não ocorre, né? Existe na legislação, mas não é pago essa dedicação exclusiva dos conselheiros tutelares. Exatamente, a questão do regime de trabalho e a forma como ele é remunerado, né? Então, certo. A disponibilidade de recursos humanos auxiliares, no caso dos conselheiros tutelares, né? A quem eles recorrer em caso de dificuldades técnicas, de infraestrutura e tal. Então, existe em 34% dos casos uma assessoria técnica para eles, e em 28% dos casos existe um apoio administrativo, questão de prestação de contas e tal. Em 8,4% existe assistência técnica e apoio assessoria técnica e apoio administrativo. Isso normalmente disponibilizado então pelo município, né, pelo poder público. A infraestrutura, também se perguntou qual a infraestrutura de que dispõe o Conselho Tutelar para a realização de sua tarefa, né? Nós sabemos que essa tarefa implica muitas condições favoráveis para ser exercida, né? Especialmente a questão do sigilo, que era uma preocupação grande nessa questão toda, por ver casos que necessitam de um tratamento com um grau mínimo de, vamos dizer assim, de privacidade, né? Então, com crianças e adolescentes e tal. Então, espaço lúdico é na estrutura do conselho, na estrutura física do conselho tutelar,
Espaço lúdico só tem 30%, acessibilidade para pessoas com deficiência 31%, sala de reuniões só 52% dispõe. Na maior parte, eu mesmo vi nas regiões mais afastadas, aqui a maior parte realiza entrevistas e conversas numa sala a que todos têm acesso, uma sala pequena, que não comporta nem mesmo a reunião praticamente de todos os conselheiros quando eles estão ao mesmo tempo lá, né? Então, essa questão a gente tem que levar em conta, eu acho que levar bastante a sério essa situação. Então, sala de reuniões tem... Bom, agora não tem mais, deixa eu ver, a porcentagem geral, estava no slide anterior ali, mas sala com condições de sigilo, também só em 52% consideraram que tinha essa questão de não serem ouvidos enquanto estavam fazendo, ou não serem observados e percebidos enquanto estavam fazendo essas entrevistas com crianças e com pais, pai, mãe, etc. Sala de espera e recepção tem 66%, veículo de uso exclusivo em 51%, veículo daí não de uso exclusivo, 86%, e local seguro para guarda de documentos, que era uma preocupação também dos pesquisadores, em que sempre foi insistido na questão. Os documentos gerados dessas entrevistas, eles têm um lugar seguro para ser guardado, né? Então, em 86% dos casos foi afirmativo. E aqui, então, a mesma questão da infraestrutura, agora subdividido por regiões funcionais, para se ter uma ideia clara de que os municípios com maior população e maiores recursos têm mais condições de oferecer infraestrutura adequada, mas as porcentagens a serem estudadas. Então, também a infraestrutura, 98,2% dos CTs diz que possui acesso à internet, e então tem ainda uma margem ali de alguns CTs que não tem isso, né? Meio de locomoção, então, por exemplo, quando o conselheiro necessita à noite ou nos finais de semana se deslocar para atendimento ou coisa assim, então, ali, de novo, por população do município, porte do município, a porcentagem dos que dispõem de carro do Conselho Tutelar ou apelam para a Brigada Militar ou para assistência social, do Serviço de Saúde, né, da Secretaria de Saúde, ambulância, táxi, ou até carro particular, ou outras formas de se locomover, né? Então, tudo isso foi perguntado e registrado. Então, se pode ter um quadro de como os conselheiros se viram para realizar seus atendimentos, né, quando não tem as condições adequadas para isso. Também a articulação da rede, se perguntou a periodicidade de reuniões com a rede municipal, né? Então, ali está por região, né? Então 73% realizam reuniões regulares e 27% não. Então, por região funcional, também essa porcentagem discriminada ali. Os atendimentos, então, se o Conselho Tutelar acompanha as recomendações que dá, os encaminhamentos que faz a outras instâncias, né? Então, ali também 73% acompanham, se registra as ocorrências tal, então, como funciona, tudo está registrado ali. Se produz relatórios ou não produz relatórios, também temos um gráfico com e para quem presta contas do lado direito, para a comunidade, para a rede de atendimento, para os conselhos municipais de direitos, a imprensa e assim por diante, para quem os conselhos tutelares fazem relatórios e prestam contas. As políticas públicas relacionadas aqui, políticas públicas, os conselhos tutelares enfrentam dificuldades para assegurar os direitos de crianças e adolescentes. Eu estava
vendo ali o tempo, nosso tempo está indo, né? E a gente está não sei como é que nós vamos fazer, se nós vamos tomar um pouquinho mais de tempo da discussão ou vamos dizer assim, a amostra está aí. Então, a política pública de emprego e renda foi a que teve maior menção nessa questão nos registros, quase 70% mencionaram que é nessa área que está o nó da questão para assegurar os direitos de crianças e adolescentes, né? Tanto no sentido da exploração infantil de trabalho, quanto na falta de ofertas adequadas de atividades e tal para as crianças e adolescentes. As relações, então, foram estudadas também as relações com os conselhos de direitos. Então, os conselheiros tutelares puderam se manifestar sobre o que eles desejavam, o que eles esperavam dos conselheiros de direitos, né? Então, eu vou passar rapidamente os slides para vocês verem os temas que eles tratam e vou direto para os principais achados, né, os desafios que a gente viu, tá? Para a gente poder vencer o tempo aí. Aqui, então, a gente teve os municípios que participaram, foram 247 pessoas pesquisadas, né? Aqui trata da paridade, quanto tem governamental e sociedade civil, a forma da escolha da sociedade civil, como ela se dá, como eles percebem. A questão do controle social democrático, né? A questão das reuniões, elas são 42%, eles dão divulgação do calendário dessas reuniões do Conselho de Direitos, mas a gente chamou a atenção que não há muita promoção de audiências públicas direcionadas para maior participação da população, né? Então, isso aqui é um dado importante. Aqui fala da existência do Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, se percebe que poucos possuem, né? São 63% não existe o Fórum Municipal. Sobre a estrutura física, né, dos conselhos, se percebe uma boa... comparando com o Conselho Tutelar, que atende público, né, aqui o Conselho de Direitos não é tão... dentro dos órgãos das secretarias municipais, tem uma boa organização e condições. Na sequência, a divulgação, né, dos documentos das atas, das plenárias e das resoluções. A gente constata que 10% diz que divulga ambos os documentos, né? Mas tem um percentual grande que não divulga as atas, só as resoluções, e 43% não divulga nenhum dos dois. E o que a gente quer destacar aqui? Que esses documentos são fundamentais para o planejamento da política pública, né? Para os programas que os municípios vão organizar. Então, eles têm que estar sendo divulgados de uma melhor forma, né? A questão da avaliação do monitoramento das políticas. 45% diz que avalia, né, essas políticas, mas que em alguns municípios, 26% responderam negativamente a essa questão. Já 29% dos conselhos disseram fazer parcialmente a avaliação dessas políticas. Sobre os FIAs, né, acho que em função dos contextos, a gente viu que tem 99 municípios que não estão com FIA ativo, ou não existe. Então, é preocupante a gente poder, né, estão desativados, e a gente sabe que é uma forma, já com tantas dificuldades orçamentárias, né, poder reter o imposto de renda, as contribuições no âmbito municipal, quanto seria importante para poder ter condições de realizar bons projetos aí, né? Então, aqui, como foi comentado, só dentro dos 426 municípios que foram contatados, né, só 77% possui o FIA. Então, a gente precisa avançar um pouco mais. E a questão da junta administrativa, né, a questão da gestão desse FIA também,
o que a gente percebe são que não tem, né, 79%, 77% não possui implantado essa junta administrativa. Sobre o FII ainda, né, a questão dos requisitos para aprovação dos projetos, a gente viu que tem algumas questões de transparência, né, de comunicação que precisam ser melhoradas. Tem 31%, né, dos municípios, dos conselhos, não informam tais requisitos. E apenas 50% dos municípios informam a divulgação, né, da avaliação dos resultados desses projetos, dos projetos aprovados. Então, aqui é um dado que precisa ser melhorado. Sobre a captação, né, de recursos, com relação às instituições governamentais e organizações da sociedade civil, se colocou, então, que 72% dos FIAs ativos responderam que a prefeitura de seus respectivos municípios prestam contas de sua gestão financeira aos respectivos conselhos. Contudo, o Ministério Público fiscaliza a aplicação de recursos de apenas 23% dos FIAs ativos no Estado, sendo que 39% dos respondentes pelo questionário do FIA informaram não haver fiscalização. Então, aqui entra a questão da fiscalização dos fundos, e aqui, para quem, né, para que instituições, a maioria aqui é para ambas, tanto governamental quanto sociedade civil, e pode captar esse recurso. Aqui a gente passa já para os principais achados, de uma forma mais geral, né, da política pública para criança e adolescente, sobre a deliberação dos planos municipais, né? Aqui no primeiro quadro vocês vão encontrar, então, por região funcional, né, os planos e como é que está o percentual dessa deliberação dos planos. Aqui está por plano, né, quais os planos que têm maior percentual já aprovado, e, em primeiro lugar, então, está o plano de atendimento socioeducativo, com 43% dos casos informados, né? Depois, e o que tem menos é o da primeira infância, pessoal. Né? Então, a gente tem que dar uma olhada melhor aqui. Acho que são só 2 regionais que estão com esse plano aprovado. Depois, na sequência, vem o combate à violência sexual, né? O segundo plano que tem mais aprovação nos municípios do Rio Grande do Sul. Aqui está por região funcional, né? Então, a gente tem a questão das violações, né? As violações mais frequentes, e o que chama atenção é que a maioria são 98%, 95%, quase 96% da principal violação é negligência. Né? E aí aqui a gente vê como essas violações estão distribuídas por região funcional no Rio Grande do Sul. Cabe ressaltar, assim, que no livro, né, que foi publicado, no Convocando Vontades, há um capítulo que fala sobre essas violações, e eles chamam a atenção, assim, como a negligência também acaba sendo aquela violação que abarca várias outras situações, né, e o cuidado que tem que ter para não criminalizar o social com relação a essa questão da negligência. Assim como na escola tem o bullying, e aí acaba muitas vezes encobertando outros tipos de violência, como racismo, como né, coisas que acabam ficando embaixo dos panos, como se diz, né, quando a gente não consegue dar nome a essas violências, a essas violações. Depois vem o castigo físico, né, e são os que estão mais colocados aqui. Mas isso vai ficar à disposição, então, né, para vocês. É gritante, né? A gente vê a demanda de formação, é uma necessidade recorrente em todos os municípios.
atribuições do Conselho de Direitos, as articulações que são necessárias, a revisão da legislação municipal, o papel da sociedade civil e do governo nesse controle social. Então, tem uma demanda muito grande de formação. Se observou a dificuldade para a composição dos conselhos municipais de direito, que fica muito prejudicado, pois o quadro da sociedade civil tem dificuldades em encontrar instituições interessadas. Aquela questão do salário que o senhor Nélio pontuou, o que ocorre, né? Muitas vezes o conselheiro tutelar também recebe uma oferta de salário melhor, ele sai, deixa o conselho e acaba tendo que, gerando muitas vezes essa questão de ter que fazer novas eleições, às vezes não tem pessoas interessadas, então fica uma situação bem difícil, assim, né, nesses municípios menores, de poder ter essa condição de realização da manutenção de qualidade com os conselhos, né? Aqui a gente traz a questão do feminino, de novo, né, do papel social do feminino, nesse cuidado, nessa atuação em defesa da criança e adolescentes, que a gente precisa criar condições favoráveis para a atuação e respeito à valorização das mulheres na esfera, na discussão pública, né, o que a gente viu que, apesar de elas serem a maioria nos conselhos, a participação em outras instituições de comunidades, na comunidade, sindicatos, a vida pública é menor, né, na participação delas. Então, poder cuidar, né, desnaturalizar também esse lugar do gênero no cuidado da criança e do adolescente no Rio Grande do Sul. Né, não ver como a questão do cuidado feminino, né, tirar do âmbito da natureza, de compreender que se trata de uma construção social, né, que luta, inclusive, para desfavorecer isso até desfavorece, né, a mulher com esse papel de a questão só de cuidadora. O cuidado tem que ser de todos. Então, aqui a gente traz de novo as condições estruturais, quais são as necessidades, dificuldades específicas do dia a dia, né, desse trabalho dessas mulheres que atuam nesses conselhos. Então, tem que ter um olhar melhor. A gente viu que a maioria são mães também. Desafios: assessoramento técnico, capacitação, fortalecimento desses agentes locais com o objetivo de potencializar seu trabalho, visando as ações de defesa, garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Ainda, gente, apesar de 32 anos do Estatuto, é gritante a falta de conhecimento de procedimentos e fluxos a serem adotados para a garantia dos direitos das crianças e adolescentes, né? Falta clareza da sociedade sobre a função do papel do Conselho Tutelar. Aqui também embaixo ali a gente colocou que a finalidade, né, do Conselho Tutelar não é atender os direitos, mas zelar pelo cumprimento dos direitos e garantir que aquele que deve atendê-lo o faça, né? Então, é zelar. Às vezes se confunde muito essa questão do permanente ou né, essa questão do fazer. Será que ele acompanha? Ele executa? Não, ele zela para que aconteça. Então, existe a falta de clareza dos papéis ainda, né? Aqui eu já comentei que é a questão de gênero, né? Da gente poder... como é que é ser mulher nesses órgãos de defesa de criança e adolescente, né? Que arrasta consigo uma série de particularidades e desigualdades. Então, poder tratar mais claramente essa questão. E as legislações municipais também, né, são outro fator que requer uma padronização de diretrizes comuns, pois o que se vê são leis que contrariam, inclusive, os preceitos do ECA. Né? Existe uma necessidade de estar atualizando essas legislações. Já estamos para o final, gente. A gente só chama atenção, né, que foi possível... A pesquisa proporcionou esse olhar em loco, né? A gente poder ver, estar mais próximo desses municípios. Foram apenas 5 municípios que não participaram dessa pesquisa, né? Estão identificados ali, e a gente
um entendimento, né, que majoritariamente é porque não participaram da pesquisa com nenhum instrumento, nenhum dos órgãos, né, apesar de também a Contur tentar reforçar a importância dessa participação, e entende-se que é muito em função de não estar com o Conselho Municipal ativo, né, efetivo, de não ter esse cuidado, né, com... São esses dos municípios, né, da região 9 ali, e da região... Aqui a gente já tratou, então, dessa questão das conselheiras, né, de construir, de fortalecer esses conselheiros, esses atores que estão lá na ponta. E a nossa última lâmina, então, a gente coloca, né, do fortalecer os conselhos tutelares e conselhos de direitos pressupõe garantir condições mínimas de desenvolvimento dos atendimentos ou das deliberações plenas de seu colegiado. Então, é isso, pessoal. Assim, a gente colocou o link aqui também, onde vocês podem acessar todos esses 9 relatórios por região funcional e o relatório estadual, o próprio livro que foi feito, né? E é muito rico, assim, muito, muito legal ficou o trabalho todo, né? A gente tentou colocar alguns dados, mas tem... Ó, o Nélio está mostrando ali, ó, Convocando Vontades. É o livro que ficou... que traz, né, essa análise desses dados, essas reflexões, então... mas foi o que foi possível dentro dessa nossa limitação do tempo, né, doutora Luciana, Marielle, poder apresentar. Eu retorno a palavra, então. Muito obrigada, Marta, Marielle, Nélio. É linda essa pesquisa, ela nos enche de orgulho, né? É bem um esforço que foi feito, e nós sabemos que com dados é que vamos avançar. Então, sem conhecer essa realidade, é puro achismo, né, pessoal? Eu acho que tem que fazer isso. Então, como é que a gente imagina um conselho tutelar que, por exemplo, não se reúna periodicamente, né, o seu colegiado? E a gente viu que sim, tem situações. Conselho tutelar que não consiga fazer uma reunião de rede, né? E a gente viu que também tem, então, essas orientações, que bom que tem essa pesquisa para nos ajudar a orientar as políticas públicas, especialmente com o Ministério Público sendo um órgão fiscalizador que quais os desafios que nós temos que enfrentar, então, que bom. Mas a gente agora ainda tem que ouvir a nossa querida Ana Brito, que é a conselheira tutelar de Santa Maria, e a professora Rosane também. É com imensa alegria, né, de eu estar aqui presente diante dessa grandiosa pesquisa e desse evento que comemora os 32 anos do ECA, né, que nos custa tão caro, né, nesse país, com muitas condições e dificuldades de tirar do papel aquilo que foi posto no Estatuto, que é a garantia, né, e proteção das crianças e adolescentes, sendo elas prioritárias, né, em todas as políticas sociais públicas e transversais. Então, assim, eu fiquei também bastante impactada com, assim, a envergadura dessa pesquisa, o fôlego dela e o que ela expressa para o Rio Grande do Sul em termos de, vamos dizer, esse diagnóstico, né, uma radiografia dos avanços, das limitações, dos recursos, né, e dos desafios. Então, eu fiquei bastante mobilizada, e com a apresentação ao vivo e a cores ficou melhor ainda. Uma coisa é a gente ler o papel, outra coisa é ver a apresentação dos colegas aqui, né, do colega e da colega. Então, assim, eu enquanto não só docente, mas assistente social, fui muitos anos assistente social da Secretaria de Desenvolvimento aqui do município, trabalhei na Casa Abrigo de Meninos e Meninas, e também na gestão da política de assistência. Eu tenho um núcleo de estudo, pesquisa e extensão sobre criança e adolescente, e também eu faço parte, representando a universidade no do Sistema Único de Assistência Social. Então, assim, a Ana sabe, não é, que a universidade ela tem um papel fundamental quando trata de fazer capacitações. Então, eu até coloquei ali alguns textos, e um deles é sobre uma capacitação que a gente fez aos conselheiros tutelares
um livro que saiu, um e-book que saiu da universidade, com um convênio que a universidade fez com o CASE, né, e o Ministério Público, de uma assessoria no CASE e no CASEM. Bom, mas assim, retomando a questão da pesquisa, ela vai tocar em pontos nevrálgicos, né? E esses pontos nevrálgicos, eles revelam esses desafios há muito tempo, né? Enquanto militantes da política de atendimento à criança e adolescente, da garantia dos direitos humanos dessas crianças e adolescentes, nós somos incansáveis. Eu também sou bastante otimista, eu estou nessa frente de luta há muitos anos, né? Eu tenho mais de 30 anos como assistente social. Bom, mas assim, retomando, esses 486 municípios que fizeram parte da pesquisa revelam, né, alguns dados que me chamaram a atenção. Por exemplo, 99 municípios sem o FIA. Uma outra coisa que me chamou a atenção, e a Ana pode mencionar isso, a dificuldade de capacitação, e eu entendo que os municípios teriam que ter, assim como tem o Núcleo de Educação Permanente do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, teríamos que ter nos municípios também um núcleo de educação permanente, ou algo parecido com isso, aos conselheiros tutelares e aos conselheiros de direitos, né? Então, eu entendo que isso seria fundamental para a gente qualificar. Algo que me chamou a atenção é o fato de que apareceu a não divulgação das atas e das resoluções, né? Inclusive 43% dos municípios não divulgam nenhum dos dois documentos. Isso não é um problema só em relação a essa realidade. Nós lá na universidade também teríamos que divulgar atas por exemplo, de núcleos de educação, de núcleo de estruturante, e também temos muita dificuldade no dia. Tá? A questão também do monitoramento é um problema que chama atenção, porque como é que a gente vai qualificar a política de assistência, de atendimento à criança e ao adolescente, a proteção das garantias, se a gente não monitora profundamente essas políticas que estão de proteção à criança e ao adolescente. Embora 45% dos municípios que foram responderam que avaliam, né, 28 avaliam parcialmente, tem um número grande, eu acho que não sei se foi tão grande assim, 26 que não avaliam. Então, isso também me chamou a atenção. E, logicamente, estando nos desafios para a realização dessa pesquisa, a dimensão geográfica, ela é, vamos dizer assim, fundamental, né, para poder se ter êxito na pesquisa. Então, eu compreendo que essa dimensão geográfica, ela dificultou um pouco a realização, mas nem por isso a Amencar, né, que foi a que levou adiante a pesquisa, né, deixou de lado. E aí, inclusive, na pandemia, achou uma estratégia de fazer as visitas, não mais presencialmente, mas os questionários, aliás, virtualmente. O que mais? A gestão do FIA, né, que 77% não possui a junta administrativa, e aí foi mencionado o problema da transparência e da corrupção, né, o problema de se tornar publicizado os projetos que são aprovados. Tá? Então, isso também, eu acho que revela um caminho que nós temos aí de levar adiante aquilo que nós, vamos dizer, vem se empurrando um pouco com a barriga. E a gente sabe que as gestões, que as gestões municipais, que a administração municipal, ela tem, e eu falo aqui do lugar onde eu ocupei enquanto assistente social no município, e do município, enquanto depois conselheira dos conselhos de assistência e da criança, depois como presidente do conselho da criança, o quanto aí é necessário a gente não perder a esperança, né, de fazer avançar
em relação à proteção e à própria política, né, as políticas públicas. E mais uma coisa que me chamou a atenção, além de tantas outras, que depois, quando a Ana entrar, a gente vai fazer uma interlocução, são as violações mais frequentes, né, dos direitos. Que apareceu a negligência, eu quero chamar a atenção também que a gente tem que ter muito cuidado, porque teria que ser discutido, e já existem pesquisas que mostram esse indicador negligência como um indicador que deve ser muito estudado e que deve haver também um parâmetro, porque quando a gente fala em negligência como principal violação, a gente está falando das desigualdades sociais desses, a gente está falando da ineficiência, ineficácia e falta de políticas sociais públicas, né? Foi mencionado, acho que pela Marta ali, a questão da criminalização do social. Sim, não tem como a gente falar da negligência se a gente não falar da falta da ineficiência e da ineficácia das políticas sociais públicas, porque se tu coloca a negligência como primeira violação, não fica claro, eu acho, não é que não fica claro, mas é que fica um pouco mais nebulosa as outras violações, porque em segundo lugar apareceu o castigo físico, a gente sabe que o castigo físico acaba sendo uma referência para muitas famílias, um modelo disciplinar é castigar, né? Então nós também temos que ficar mais essas políticas que atendem a criança, em relação aos cuidados. Eu coloquei um documento ali que vai ajudar também a se trabalhar um pouco a questão do cuidado à criança ou adolescente. E a terceira violação que apareceu é a violência sexual. Uhum. Então, assim, por retomada, eu diria que nós estamos num caminho, eu acho, expressivo do avanço aos direitos humanos da criança e do adolescente, mas não podemos esquecer que tivemos 2 anos de pandemia e alguns retrocessos bem importantes em relação à política de assistência social, e, enfim, né, e tudo que nós estamos vivendo agora como consequência da pós-pandemia. Então, eu para a Ana e a gente vai fazendo daí a dobradinha, né, Ana? Muito obrigada, doutora Luciana, pelo convite, um prazer estar com toda essa mesa, e assim, 32 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, hoje uma data maravilhosa, porque assim, com essa lei, não é, nós temos que trabalhar na garantia desses direitos da criança e do adolescente, e nós todos fazemos parte desse sistema de garantia de direitos, né? E isso faz com que renove as nossas vontades. Essa pesquisa traz assim um diagnóstico do nosso, e é muito importante saber que de 497 municípios, nós temos todos eles cobertos com o Conselho Tutelar. Se tem criança e adolescente, diz respeito ao Conselho Tutelar, e nós estamos presentes, né, em todos os municípios. Tem dificuldades muitas. A pesquisa, esse diagnóstico mostrou, vai mostrar com quem nós temos que trabalhar. O Estatuto, ele cria 2 órgãos fantásticos, que é o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar, que a gente tem que trabalhar na parceria, temos que, nós temos que trabalhar juntos. E o que acontece? Em alguns municípios isso não acontece, esse entrosamento. E é necessário isso para que a gente possa fazer políticas públicas, né, para que a gente assessore o nosso Poder Executivo, e assim, né, Rosane, tem coisas que a gente precisa avançar, e avançar sempre. 32 anos de Estatuto, avanço. Muito importante esse diagnóstico, eu achei, assim, na parte do Conselho Tutelar. Tem uma realidade muito dura, sim. Nós temos conselhos tutelares que estão numa garagem, né? Tem conselhos tutelares que não têm o mínimo dos mínimos, que é um computador, né? O CIPA está aí, nós não conseguimos avançar, Santa Maria conseguiu, né? Já implementamos, mas tem municípios que não tem como avançar nisso, porque não existe essas garantias. Mas também, essa também não pode ser uma desculpa para não se realizar o trabalho. Eu acho que isso a gente precisa trabalhar junto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que eles garantam
o mínimo, né, que possam nos colaborar com a gente para nos garantir o mínimo no trabalho junto ao Poder Executivo. Eles não executando, nós temos a parceria fantástica com o Ministério Público, não é, que sempre nos apoiou. Temos nossas divergências, mas é tudo normal. Mas, assim, a gente precisa, sim, trabalhar mais em conjunto, trabalhar mais em rede. Um fato, assim, que horroroso dessa pesquisa foi que um conselho tutelar não é o conselheiro tutelar. Nós trabalhamos em 5 pessoas que têm que trabalhar num colegiado forte, a decisão é de colegiado, e quando um conselho responde por uma pesquisa que não se reúne, é grave, que não se reúne com a rede de saúde, com a rede da educação, com a rede da assistência social, é muito grave. Então, precisamos avançar, sim, e avançar muito. Precisamos que nos deem condições de trabalho, assim como tem que dar, como dão na educação e na saúde. A assistência social, né, Rosane, é o nosso priminho pobre, né, que, apesar do avanço do SUAS, ele tem o menor recurso, né, 25% para educação, 15% para a saúde, e nós não temos um percentual para assistência social, né? Mas precisamos avançar. Eu acho muito importante destacar o trabalho ali que foi feito, que os conselhos de direitos são pessoas de mais idade, que os conselhos tutelares eles se renovam por uma gurizada que está chegando, que nós precisamos de formação, sim, o tempo inteiro, mas tem um período que não é muito usado e que eu acho que deveria ser usado. O processo da escolha do Conselho Tutelar é sempre no primeiro domingo do mês de outubro. No dia 6 ou 7, no máximo, nós já sabemos quem serão os conselheiros que irão assumir dia 10 de janeiro. Neste período não tem uma formação específica, eu acho que é aí que precisa. E tem um debate, que a gente não poderia formar porque a pessoa pode desistir, mas isso até a pesquisa mostrou. O salário é tão baixo que as pessoas conseguem outro trabalho e desistem do Conselho Tutelar e muitas vezes estão em formação. Né? Tem uma formação, o município garantiu algum tipo de formação nesse período de transição. Numa transição, por exemplo, de prefeito para prefeito, né? Nessa transição é entregue tudo. Por que nós que vamos deixar o Conselho Tutelar no processo, né? Eu não vou participar do processo da escolha. Por que eu não posso capacitar meu colega? Entregar também o trabalho que já está sendo feito, e mais a formação, sim, uma formação continuada que está garantida em lei e que precisa da gente participar, saber, em primeiro lugar, a rede, conhecer como funciona a educação, a nosso papel nos planos decenais, nós estamos participando, né? Tem inclusive, uma cidade como Santa Maria não tem ainda escuta especializada, e aí eu faço a minha meia-culpa, que eu ainda não, junto com o meu colegiado, ainda não chamei uma reunião com Condica, como a gente chama, aqui não é CMDCA, é Condica, né, para a gente rever essa situação. E ali a violência sexual está em terceiro. A negligência, claro que não é. Tudo que a pessoa não sabe vai pôr negligência. A negligência é uma palavra que é muito ampla, né? Então, a gente sabe que ali está, sim, o grande problema ali, do primeiro diagnóstico ser negligência, não pode mais ser usado. E isso na nova FICAI, né, doutora? Nós já trabalhamos bastante. Essa resposta não pode vir. Essa resposta não pode vir na evasão escolar, né? Então, Rosane, vamos lá, vamos, que nós vamos Eu tenho uma fazer pergunta uma pesquisa. eu vou aproveitar para dar os meus pitacos, aproveitando essa questão da negligência, porque muitos dos que nos acompanham parece que a negligência é algo óbvio, né? Bom, é uma família negligente, mas às vezes a gente vai atrás, é uma questão cultural, a falta de banho, a falta de escovação de dente, que ninguém ensinou. A gente tem que se despir desses nossos preconceitos, especialmente esses órgãos de cuidado, né? Então, assim, trabalhar sobre isso, como a gente está trabalhando aqui, para
parar para pensar, ai, mas que absurdo, como é que uma mãe foi fazer aquilo, assim, mas como é que ela faria aquilo sem perder o emprego, né? Então, deixou as crianças sozinhas, sim, mas e ela perdendo o emprego, quem é que coloca comida na mesa? Porque o pai a gente não conhece, né? Então, eu queria falar com vocês essa questão da negligência, eu acho que é boa. E Ana, se tu pudesse falar sobre o CIPIA, que nós temos tentado, e eu acho que agora a gente pode retomar isso, né, com todos os conselhos do Estado do Rio Grande do Sul. Como é que assim, como é que é, se é bom, né? São questões. A Marielle já levantou a mão também, Marielle, para as nossas debatedoras. Só queria contribuir um pouquinho, não sei se posso. Deve. Pode. Então, sobre essa questão da discussão de negligência, né? Nós, enquanto coordenadoria da criança e adolescente, agora eu falo desse meu outro local, né? Nós temos muito contato com os conselheiros tutelares, com as conselheiras, por conta das capacitações, seja do CIPIA, né, e das demais atividades. E essa questão da negligência sempre é algo que aparece, sempre é algo que eu questiono e gosto muito de questionar, né? Nós temos no Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, já de 2006, né, já é um pouquinho antigo, o questionamento, né? O que é a negligência? Uma família, uma pessoa está sendo negligente quando ela faz uma opção por não prover o cuidado quando aquilo está no seu controle. Então, quando se faz essa opção consciente, quando eu não consigo prover a educação, a higiene, a habitação adequada para a criança e adolescente que está sob minha responsabilidade, por questões financeiras, porque eu não tenho alimentos, porque eu não tenho uma casa com condições adequadas, isso não é negligência. Isso, na verdade, vai estar retratando outras violações de direitos, que, inclusive, aí perpassa a responsabilidade do Estado, né, para o provimento, para possibilitar que essas famílias sejam protetivas, porque para uma família conseguir ser protetiva, ela também precisa ter as mínimas condições para proteção, que ela também precisa estar protegida. Então, isso é algo que a gente está há bastante tempo já questionando e trazendo. E aí, nesse mesmo sentido, eu quero trazer, né, uma situação recente que nós tivemos em um conselho tutelar de um município aqui do estado, não vou citar o nome, claro, né, por uma questão ética, mas onde se trouxe que um pai ou uma mãe, o responsável, fazer uso de alguma substância, de álcool ou outras drogas, seria necessariamente uma situação de negligência, porque ele não, né, estaria expondo essa criança. E aí a gente trouxe questionamento, será? Será que necessariamente implica numa violação? Como é que é isso? Então, qual é o olhar que a gente faz sobre essas famílias que estão numa condição de maior pobreza e sobre essas famílias de classe média que têm um poder aquisitivo maior? Então, a gente poder sempre estar se questionando, né? O quanto também a gente traz aí uma carga cultural nossa, das nossas construções enquanto indivíduos, né? E a gente precisa sempre estar revendo para que não incorramos, né, no risco aí de trazer a nossa visão de mundo para aquele usuário, sendo que, na verdade, o que a gente precisa estar viabilizando é os direitos dessa população à luz do estatuto, à luz dos marcos legais, né, das discussões conceituais que nós estamos fazendo, né? Então, assim, bem brevemente, quero me estender. É que não é fácil, né? Não é fácil, isso é um exercício que a gente tem que fazer. Mas, Ana, por favor. O CIPIA, doutora, ele vem trazer um diagnóstico do nosso trabalho. Não é? Ele é um sistema bem fácil de manusear, ele é um sistema que ele já traz assim, o roteiro, mais ou menos, definido do trabalho do Conselho Tutelar, não é? Até onde ele pode zelar pela garantia, até dentro do 136, e a aplicação de medidas do 101 e do 129 vem bem expressa, assim, todo esse trabalho, e quando não for o nosso, de quem é. Então, já tem, por exemplo, assim, ó, se uma família chega na minha frente pedindo uma orientação de uma pensão, por exemplo, uma pensão alimentícia, não é uma atribuição do Conselho, porque não, né? Mas a minha obrigação é orientar e encaminhar um documento para a Defensoria, que é o órgão que vai poder orientar. Então, isso, assim, ele traz um mapeamento, ele vai trazer um mapeamento do trabalho, e ele traz também um diagnóstico de todas as atividades, e eu acho que é um sistema muito bom para ser usado
inclusive para o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente fazer uso, para ver onde é que estão as falhas, porque pode ter excesso de trabalho num lugar, não é? E falta em outro, e aí pode agregar com esses dados do Conselho também. E basta o computador, Ana, basta o computador. Uma internet boa. Isso, com uma internet boa, ótimo. Porque isso a gente vai estimular, nós estávamos já em tratativas com a secretaria, mas com a questão, né, do período eleitoral, enfim, eu acho que a gente tem que retomar isso, né, para estimular que os conselhos usem esse sistema de registro, que inclusive deixa mais seguro o trabalho do conselho tutelar, porque registra o seu trabalho ali, né? Não fica no ar, não fica numa folha, numa planilha. Hoje em dia, 2022, a gente não pode mais aceitar que não haja registro do trabalho de um conselheiro, de um promotor, de quem quer que seja, né? Mas eu passo agora, então, para a nossa deputada. Agora fique você, assim, a gente vai aqui, eu vou me metendo. Vai lá, Rosane, por favor. O que eu também a atenção que apareceu na pesquisa é a não promoção de audiências públicas, né? Isso é algo que nós temos que, né, Brito, acho que criar uma cultura das audiências públicas aqui no município de Santa Maria, pelo menos falando do nosso município, porque a audiência pública ela possibilita acesso a todas as pessoas entrarem em contato com o tema que está sendo posto ali e se ampliar. Assim como também acho que foi mencionado na pesquisa, poucos fóruns municipais, apareceu que 67% dos municípios têm, né, o Fórum Municipal dos Direitos da Criança. Mas o nosso aqui não tem, né, Ana Brito? Até hoje não se conseguiu tirar e retomar isso, nós não conseguimos ainda. E o aspecto que eu gostaria de mencionar, que a pesquisa revelou, é a articulação. Apareceu que 73% se fazem reuniões da rede. Bom, esse é um tema bastante já desgastado, mas muito, muito presente no fazer do conselheiro tutelar, no fazer das equipes técnicas das políticas públicas, é que a rede ela é composta por todos. Quando as pessoas dizem, a rede, ela está falando, porque se ela faz parte de um serviço, ela está falando dela também. Mas ainda muito que fortalecer o trabalho em rede, né? Porque os conselheiros tutelares, eles requisitam os serviços, né? E para isso, essa rede ela tem que ter fluxo, porque apareceu também uma dificuldade de falta de conhecimento dos fluxos, né? E aí eu pergunto se essa rede ela está com vários furos ou com vários pontas não ligadas, não tem como se estabelecer fluxos e tornar uma padronização desses fluxos. Então, a pessoa não pode dizer a rede não funciona quando ela faz parte da rede, né? E aí a questão da rede vai exigir também o gestor que tem que conduzir, o gestor daquela política tem que conduzir essa rede, tem que ter um condutor. E isso é uma grande dificuldade devido à rotatividade de secretários, vamos dizer assim, e ainda, né, de se fazer a condução, por exemplo, da rede socioassistencial, falando da rede socioassistencial. Nós temos aí algo que tem funcionado aqui em Santa Maria, que são as micro-redes, quando se reúne diversos serviços de uma determinada região. Ainda temos, por exemplo, a região oeste funciona, né, relativamente bem essas reuniões da rede. Mas, assim, a gente vai ter que fortalecer ainda o trabalho em rede, porque se a gente precisa requisitar serviços, como é o caso dos conselheiros tutelares, é preciso haver um trabalho, porque a base do trabalho da rede é a intersetorialidade. Então, falar de rede é falar da intersetorialidade, e intersetorialidade é a relação de todos os programas e serviços, não só eles serem conhecidos por todos, mas eles funcionarem com referência e a contra-referência.
que é algo que vem lá da saúde, né, do SUS. O SUS fala muito bem disso, e eu pegando agora assistência social, que é mais um chão de trabalho e de anos de experiência, né, e de pesquisa, fazer com que a referência contra referência. Mas, assim, eu quero, né, Ana, destacar que nós sempre retomamos esse ponto do problema dos fluxos e dos gargalos que existem e dos furos que existem na rede, né? Embora eu identifico que a rede ela acaba funcionando muito bem em função de determinadas pessoas que conseguem fazer o diálogo, né, com aquele serviço, com aquele programa, com aquele projeto. Então, não pode só na pessoa, né? Isso tem que ser algo institucionalizado, porque se fica na pessoa, o dia que a pessoa vai embora, sai dali, se aposenta, se rompe um vínculo importante de articulação com aquele serviço. Então, a rede passa a ter mais buracos do que pontos de ligação. Então, é nesse sentido que eu queria mencionar a questão da rede e da falta de promoção, ou uma baixa promoção de audiências públicas, né? Ótimo, nesse sentido. Rosane. Não, foi muito bom. Falar de rede é muito mais fácil do que trabalhar em rede, né? Porque às vezes a rede tem aquela coisa. Eu sempre falo isso, a rede somos nós, pessoal. Então, quer dizer, passar para o outro, né? Isso não é meu, isso não é meu, nada é meu, é de alguém. Isso aí é bem. Na prática é bem difícil, a gente sabe disso. Ou quem é que pega o carro, quem é que leva, quem é que busca. Mas eu queria que a Marielle passasse uma orientação para vocês que nos acompanham de como entrar no CIPIA. Então, porque os conselhos tutelares pedem a senha de acesso para a secretaria. Então, Marielle, por favor, se tu pudesse passar o link, as orientações necessárias, o que precisa. Claro. Obrigada, então, Luciana. A senha de acesso ao CIPIA deve ser realizada por meio do site, que nós colocamos aqui no chat, acredito que vai ser colocado lá no YouTube também, que é www.cipia.gov.br. Tá? Acessando, vocês vão clicar em solicitar senha e vão ter que anexar os documentos de vocês, RG, CPF e o comprovante de que vocês estão exercendo, né, o trabalho como conselheiro ou conselheira tutelar. E é muito importante destacar que, por conselho tutelar, nós só podemos disponibilizar 5 senhas, porque, afinal de contas, o colegiado é formado por 5 pessoas. Então, caso um conselheiro tutelar tenha que se retirar, seja por uma questão de licença, na saúde, qualquer situação, ele vai ter que ser encaminhado um e-mail para a Coordenadoria da Criança e Adolescente solicitando o desligamento desse conselheiro tutelar do CIPIA, e o suplente, então, que estará assumindo como efetivo, deve solicitar a sua senha por meio do site. E aí é importante, assim, não é por telefone, não é ligando para a coordenadoria, não é ligando para Brasília, tem que ser ali no site, os documentos têm que ser legíveis, não tem que ser documentos atualizados, né? Não posso colocar um comprovante de que eu sou conselheiro tutelar lá do ano de 2019. Não, tem que ser uma coisa atual, né? Que prove que neste momento eu estou trabalhando, tá? Caso eu já tenha solicitado a senha em algum momento da minha vida, não consigo mais entrar da mesma forma. Vou fazer a solicitação, vou recuperar a senha sempre pelo site, tá? Eu acho que é isso, mas de qualquer modo, nós da coordenadoria ficamos à disposição, podem sempre nos ligar no 51 3288 6552, que nós prestaremos qualquer orientação, qualquer questão necessária para que vocês consigam acessar. Eu queria, então, só retomar o que é CIPIA, porque talvez alguém que esteja nos acompanhando não sabe, né? Então, é o Sistema de Informação para a Infância e Adolescência, nessa fase que nós estamos falando do Conselho Tutelar, então seria o CIPIA-CT. Inúmeras vantagens são vistas, porque se registra o trabalho, se quantifica o trabalho, isso que a Ana falou, então se verifica, né, quais são as chaves. O conselheiro fica mais protegido, né, Ana, porque traz ali, existe algum problema, tal registro, então outra pessoa pode acessar. Em alguns conselhos a gente sabe que ainda se trabalha com pastas físicas e essas pastas somem, elas às vezes não são encontradas ou não são atualizadas. Então, o CIPIA, ele facilita a vida e é um mecanismo do governo federal, então ele está aí, veio para ficar. O Centro de Apoio busca estimular, mas acho que a gente vai, como eu disse, vai retomar, e essa aqui é uma oportunidade de uma pessoa que está na ponta, não é a promotora que está falando, e uma conselheira de direitos, né,
de dizer que funciona, que vale a pena, né, Ana? Vale a pena sim, vale a pena investir. E também dentro da nossa associação, da Contur, já tem também quem consiga orientar, Marielle, sabe, os conselheiros tutelares do Estado, né, nos municípios, assim, que queiram aprender, né, e, além de fazer o cadastro, de aprender a manusear o sistema. Outra coisa importante que eu acho, assim, hoje, 32 anos, o artigo 259 do Estatuto dizia, assim, que a União, no prazo de 90 dias, tinha que fazer a lei geral ou a lei orgânica dos conselhos tutelares, né, que também vem a reger. E isso, um trabalho do Dr. Murilo de Giacomo, junto com um monte de presidentes de associações aqui do nosso país, e aqui do Rio Grande do Sul foram 2 representantes, o Júlio Fontoura e o Jefferson, e eles, hoje está sendo entregue no Senado Federal a Lei Geral dos Conselhos Tutelares. Claro que isso vai demandar parte, né, vai para o Senado, vai para as comissões, volta para a Câmara, o presidente tem que assinar, mas já é um caminho andado, já é um caminho que pode surtir bastante efeito para o trabalho do Conselho Tutelar, mas enquanto isso vai demandar tempo, que bom que a gente pode estar, o nosso estado ter esse diagnóstico e a gente poder trabalhar em todas as regiões com essas dificuldades. Eu fiquei bastante triste ali que o plano que não andou foi o da primeira infância. É lá que nós garantimos, não é? Então, até eu vou verificar dentro da pesquisa como está na minha região e quero ver das outras regiões para nós trabalhar em cima desse plano da primeira infância. É ali é o cerne, né? Ali que precisa estar fortificado todo o trabalho de rede para que essas famílias garantam a vida das nossas crianças, né? E todos. Isso aí fiquei bastante preocupada ali, porque a gente vê assim que cresceu o plano decenal da educação, da convivência, né? E da criança e da primeira infância está bem pequeno, não é? Ao menos pela pesquisa. Perdão, Ana. A Marielle pediu a palavra, por favor. Eu tenho receio de ficar interrompendo, mas acho que às vezes a gente precisa falar para contribuir, né? Eu queria primeiro destacar que o Estado realiza também capacitações para a utilização do CIPIA e para a questão do trabalho dos conselheiros e das conselheiras tutelares. Nós fazemos capacitações regionalizadas, né, por conta, enfim, do tamanho que tem o Estado do Rio Grande do Sul. Então, podem sempre realizar as solicitações, nós vamos organizando agora regionalizadas. A nossa próxima capacitação vai ser aqui na região metropolitana, na região de Esteio, Sapucaí e Caxias do Sul. E complementando também a preocupação da Ana Brito, né, quero trazer que, a nível de Estado do Rio Grande do Sul, por meio do Comitê Intersetorial pela Primeira Infância, está sendo elaborado o Plano Estadual Decenal pela Primeira Infância e sendo articulada a questão da formação da rede pela primeira infância. Então, e a partir também desse movimento, né, de termos um plano estadual pela primeira infância, é que poderemos estar trabalhando, fomentando para que os municípios possam fazer essa construção. O CEDICA teve um papel importantíssimo, né, nesse processo, aprovando a resolução que deu as bases para que o Comitê Intersetorial fosse instituído. Então, estamos caminhando, estamos engatinhando, aproveito para também divulgar o trabalho. Quem quiser compor conosco no Comitê da Primeira Infância pode fazer contato, que nós estamos aí agregando diferentes atores para a construção de um plano mais articulado possível aí com as realidades que nós vivenciamos. Ótimo, Marielle. O seu Nélio pediu a palavra. Só para reforçar isso que a Marielle disse, uma das coisas que me impressionou na pesquisa e no local mesmo foi que a maioria dos conselheiros eleitos depois de uma determinada data não tinha ideia do que era o CIPIA. Então, isso é um detalhe que tem que ser levado em conta. Alguns conselheiros mais antigos, eles tinham feito uma formação sobre o CIPIA, então sabiam o que era e tal. E como o sistema não está implantado em poucos municípios, eu acho que ele está implantado, então os novos conselheiros que chegam, eles não têm nem sequer noção do que se trata quando se fala a sigla CIPIA.
Então, esse é um detalhe que tem que ser levado em conta, comunicar aos conselheiros a cada nova gestão de que existe um sistema disponível para essas tarefas todas, que deve ser mais preenchido em ficha à mão e essas coisas. Ótimo, Sonélio. Sim, é bem importante. Pessoal, a gente está se aproximando do final do tempo, então eu queria dar assim, 1 minuto para cada um das considerações finais, por gentileza. Vamos começar, eu vou começar pela ordem aqui dos quadradinhos, vou começar pela Ana. Ana, por favor. Quero agradecer a oportunidade, assim, e a gente precisa trabalhar cada vez mais unido. Isso é muito importante para a gente avançar. Dificuldades tem, todo mundo tem, em todos os setores, mas a gente precisa avançar mesmo, e tentar garantir cada vez mais os direitos das nossas crianças e adolescentes, que é o nosso trabalho, né? É o trabalho de todo mundo que está aqui. Muito obrigada pela oportunidade, doutora. Muito obrigada. É sempre muito bom trabalhar contigo, Ana. Muito obrigada. Obrigada por ter aceito o convite e o desafio. A nossa presidente Marielle Giotti. Obrigada. Então, quero agradecer o espaço, né, para que o CEDIC pudesse estar compondo aqui nesse dia tão importante para todos nós. Obrigada pelas colegas, né, a Marta e o Nélio, que fizeram a apresentação do relatório, que com certeza aí nos dá um alerta da importância de nos apropriarmos desse material. Obrigada, doutora Luciana e todo o Ministério Público, né, por estar promovendo esse evento. Bom, obrigada, presidente. Sim, estamos juntas, é isso aí. É importante se fortalecer mutuamente. Muito obrigada também por ter aceito esse desafio. Seu Nélio. Eu também gostaria de agradecer, como eu fiz no início, a oportunidade, e dizer também que na fala e na apresentação represento 30 colaboradores aí que estiveram por trás realizando essa pesquisa. Gostaria de mencioná-los também, e também o conselho diretor da Mencar, a qual também represento aqui, que estiveram envolvidos o tempo todo diretamente nesse trabalho. E então, estou muito agradecido por ter tido a oportunidade de estar falando e socializando esses resultados aqui. Muito obrigado. Obrigado, nós que agradecemos um trabalho de tanta profundidade que, né, o CEDICA junto com a Mencar levou a efeito. Isso com certeza vai nos dar um norte muito bom. Muito obrigada, Sonélia. Nossa professora Rosane, por gentileza. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sempre aprendo muito e tive a grande alegria de conhecer essa pesquisa e poder trazer algumas contribuições. Agradecer à colega Silvia Tejadas, que fez contato comigo. E agradecer a doutora Luciana por esse evento e as pessoas que compõem aqui a mesa, a Marielle, o Nélio, a Marta, a Brito, e dizer que a Universidade Federal de Santa Maria está à disposição, aquilo que lhe cabe, né, como missão, trabalho de extensão, ensino, e contribuir também, como a gente sempre tem feito, né, Ana Brito, com os conselheiros tutelares. Então, e com dica também, dizer que foi uma oportunidade muito boa assim, de ouvi-los aqui, ouvi-las, e saber que essa pesquisa ela vai servir para a abertura de novas pesquisas e também de elaboração de políticas sociais públicas, né? Com a construção de novos serviços, né? Nós temos que ter um CRAI aqui, né, Ana, que não temos ainda. Isso é muito sério, isso já foi muito discutido, não conseguiu sair do papel, mas vamos ver se a gente consegue agora tentar voltar para esse ponto. Que foi uma grande alegria poder compartilhar com vocês esse momento, e partilhar esse momento com vocês, tá bem? Muito obrigada. Obrigada, professora Rosane. Acho que agora a Marta consegue falar, né, Marta, por favor. Sim, tive uma falha ali na internet. Mas então, agradecer mais uma vez, né, a participação desse evento e chamar a atenção. Acho que a gente tem aí o plano decenal de direitos humanos vigente, né, até 2028, da gente poder estar acompanhando, monitorando, e muitas das ações que lá estão propostas, já se colocando em prática, elas já vão estar minimizando, né, essas dificuldades aí que a gente encontra na política para criança e adolescente. Parabéns a todos pelo evento, obrigado pela partilha, o seu Nélio aí
por ter assumido junto essa apresentação, né? E tudo de bom para vocês. Muito obrigada, Marta. Então, eu queria deixar registrado aqui o enorme agradecimento do Ministério Público. Trabalhamos em rede, tentamos sempre, como disse a Ana, né, a gente tem alguma dificuldade, mas é conversando que a gente vai se entendendo. Então, que bom, tivemos um grande público. Esse vídeo vai ficar gravado no site do CEAF, do YouTube, né? Então, no canal do CEAF do YouTube. Em 7 dias eles dão uma editada, depois fica. Queria agradecer a toda a equipe do CEAF, achei brilhante essa transcrição, muito boa. Servimos de cobaia, pessoal, né? Mas que ótimo que foi, deu tudo certo. Então, muito obrigada, equipe do CEAF, a doutora Marta Beltrame, que hoje não pôde estar conosco. Que bom ter esse apoio dentro de casa também. O livro, o e-book, vai ser disponibilizado na nossa intranet, e depois, se houver autorização, a gente pode até cogitar colocar na nossa extranet, para que o pessoal, né, consiga acessar, porque quanto mais tivermos conhecimento da nossa realidade, tanto melhor. Essa pesquisa, de fato, é brilhante, e vocês estão todos de parabéns. Muito obrigada a todos, um feliz aniversário para o nosso ECA, vida longa, a nossa infância, né? Tudo de bom, gente. Um beijo. Tchau, tchau.